Imagine acordar em uma manhã comum e em poucas horas ver o mundo desabando diante dos seus olhos. Pois foi exatamente isso que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quando 4 aviões comerciais foram sequestrados e transformados em verdadeiras armas humanas. O que mais parecia um acidente era, na verdade, o início do maior ataque terrorista da história. Ataque esse que teria sido planejado durante 8 anos. O 11 de setembro não mudou apenas a história dos Estados Unidos, como também do mundo inteiro. E hoje, 24 anos depois, ainda permanece a mesma pergunta. Como um único dia conseguiu mudar o destino de todo o planeta? E é exatamente isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Bom, mas antes de ir para a história, já deixa seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Assim você ajuda essa mera mortal criadora de conteúdo a crescer nessa plataforma maravilhosa. Além de ficar por dentro dos casos mais bizarros que existem por aí, agora pegue o seu café, se acomode e vamos para a história. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais. O provável líder era um homem chamado Mohammed Atta. Todos os aviões eram modelos grandes que fariam voos longos. Eles escolheram essas aeronaves justamente porque continham bastante combustível, o que faria com que o impacto das explosões fossem bem maiores. Eles organizaram para que tudo acontecesse exatamente ao mesmo tempo, para que assim os Estados Unidos não tivessem tempo de agir e nem impedir todos os ataques. Às 7h59 da manhã, o voo 11 da American Airlines decola de Boston rumo a Los Angeles, com 92 pessoas a bordo, sendo eles 76 passageiros, 11 tripulantes e 5 sequestradores. Esse voo duraria cerca de 6 horas. Antes do embarque, o raio-x chegou a acusar algo estranho na bagagem dos terroristas. Porém, eles acabaram sendo liberados e vida que segue. Lembrando que em 2001, a segurança dos aeroportos não eram tão rígidas como hoje em dia. E ninguém foi barrado. Por volta das 8h14, os sequestradores tomam o controle da aeronave. Uma comissária consegue ligar para a central da American Airlines e relata que pessoas haviam sido esfaqueadas. Spray de pimenta foram usados e provavelmente o avião estava sendo sequestrado. Às 8h21, o transponder é desligado, impedindo a localização exata da aeronave. Às 8h25, um dos sequestradores tenta se comunicar com os passageiros, mas acaba acionando o rádio errado e se comunicando com o controle de tráfego aéreo. Ele diz que eles estavam em posse de alguns aviões, pede para que todos fiquem calmos, que ficaria tudo bem e que eles retornariam para o aeroporto. O Centro de Controle de Boston então alerta outros centros do país. Às 8h44, uma comissária que ainda estava em chamada telefônica relata que o avião voava muito baixo e que já era possível ver prédios e água. Então a ligação cai. Às 8h46 da manhã, o voo 11 atinge a torre norte do World Trade Center a uma velocidade de mais de 700 km por hora. Entre os andares 93 e 99, cerca de 39 mil litros de combustível se espalha, causando um grande incêndio. Às 8h55 da manhã, o presidente Bush estava visitando uma escola quando foi avisado que um pequeno avião havia colidido com uma das torres gêmeas. Até o exato momento, eles estavam tratando a situação como se fosse um acidente. Como não havia internet rápida e nem informação em tempo real como hoje, ele não fazia a menor ideia da gravidade do que estava acontecendo. Mas o que ninguém podia imaginar é que um segundo avião também se aproximava. Quando o segundo avião atingiu a segunda torre, as câmeras já estavam posicionadas. E em questões de segundos, com a imprensa toda no local, o mundo inteiro pôde assistir ao vivo a transformação de uma tragédia em um pesadelo global. E foi nesse instante que ficou claro que aquilo não era um acidente, mas sim um ataque milimetricamente calculado. Às 8h14 da manhã, o voo 175 da United Airlines decola de Boston rumo a Los Angeles com 65 pessoas a bordo, sendo 51 passageiros, 9 tripulantes e 5 sequestradores. E não demora muito para que os sequestradores assumam o controle da aeronave. Às 8h58, o avião então muda de rota, seguindo para Nova York. Às 9 da manhã, um passageiro liga para o pai, dizendo que o avião está balançando muito, tem pessoas vomitando, comissários esfaqueados e que os sequestradores estão dizendo que tem bomba a bordo. Às 9h03 da manhã, o voo 175 atinge a torre sul do World Trade Center, a uma velocidade estimada de 900 km por hora. Bom, como eu já disse, nesse dia o presidente Bush estava fazendo uma visita na escola. Às 9h05 da manhã, quando ele estava sentado lendo com as crianças, discretamente o seu chefe de gabinete fala no seu ouvido que um segundo avião teria atingido a segunda torre e que eles estavam sob ataque. Bush fez uma cara de incomodado, pensando e processando tudo o que estava acontecendo. Porém, ele continuou a leitura e depois declarou que continuou ali para não assustar as crianças.
Muitas pessoas ficaram presas e, sendo impossível ser resgatadas, elas acabaram se jogando do prédio. Tem o caso de um bombeiro que estava dentro do prédio e, ao sair, acabou sendo atingido por uma dessas pessoas que haviam se jogado e morreu também. Mesmo a Torre Sul sendo a segunda a ser atingida, ela acaba desabando primeiro às 9h59 da manhã, após ser queimada por 56 minutos. E às 10h28 a Torre Norte também acaba desmoronando. Nesse momento, todos os aviões em espaço aéreo americano se tornaram suspeitos, já que ninguém sabia nem onde nem quando seriam os próximos ataques. Às 9h45 da manhã, todos os aviões foram ordenados a descer. Todos que estivessem em voo corriam o risco de serem abatidos pela Força Aérea. Bom, voltando alguns minutos atrás, o voo 77 da American Airlines decola às 8h20 da manhã do Aeroporto Internacional de Washington rumo a Los Angeles, com 64 pessoas a bordo, sendo eles 53 passageiros, 6 tripulantes e 5 sequestradores. Bom, essa era uma viagem que duraria cerca de umas 6 horas, mas às 8h51 os sequestradores assumem o controle da aeronave. Às 8h37, o avião se choca contra a fachada oeste do Pentágono, a uma velocidade de uns 800 km por hora. Nesse momento, cerca de 16 mil litros de combustível se espalha, o que acaba gerando uma grande explosão. Bom, já o último dos 4 aviões era o voo 93 da United Airlines, que era para decolar às 8 da manhã, porém sofreu um atraso de 42 minutos. Permitindo então que durante o voo os passageiros ficassem sabendo o que teria acontecido com os outros aviões. Às 8h42, esse avião decolou de Newark rumo a São Francisco com 63 pessoas a bordo, sendo 53 passageiros, 6 tripulantes e 4 sequestradores. Porém, não demora muito para que os sequestradores tomem o controle do avião. Naquela época, a maioria dos aviões domésticos americanos eram equipados com telefone fixo, o que fez com que alguns passageiros conseguissem ligar para os seus parentes, relatando tudo o que estava acontecendo e alguns até se despedindo porque sabiam que o seu fim estava próximo. Como os passageiros já estavam cientes que eles seriam os próximos a serem usados como armas, resolveram agir tentando invadir a cabine de comando e se tornando verdadeiros heróis. Às 9h58, os sequestradores perceberam que eles não conseguiriam concluir o plano e perderiam o controle da situação. Então, às 10h02, eles acabam jogando a aeronave em um campo aberto na Pensilvânia. Acredita-se que o próximo alvo seria o Capitólio ou a Casa Branca. Em conversas monitoradas foram detectadas discussões sobre um plano de que o Capitólio seria o alvo. Bom, como algumas coisas ficaram meio confusas, eu vou dar uma resumida de forma cronológica. Às 8h46 da manhã, o voo 11 atinge a Torre Norte. Às 9h03, o voo 175 atinge a Torre Sul. Às 9h37, o voo 77 atinge o Pentágono. Às 9h59, a Torre Sul desaba. Às 9h03, o voo 93 atinge um campo aberto na Pensilvânia. E às 10h28, a Torre Norte desmorona. Ao todo, 2.996 pessoas acabaram perdendo as suas vidas. Entre essas vítimas tinham socorristas, bombeiros e policiais. Cidadãos de mais de 90 países acabaram perdendo as suas vidas e entre elas 3 eram brasileiros. E assim, os terroristas passaram por treinamentos e cursos de aviação, chegando a matar animais para treinar como que eles iam fazer com as pessoas. Eles também fizeram várias viagens de observação para saber como que funcionava o voo, horários de embarque e também para saber qual seria o momento exato para invadir a cabine. Bom, eu tenho certeza que em algum momento da vida todo mundo já ouviu falar em Osama Bin Laden. Pois é, foi ele que orquestrou tudo e de início ele negou que tinha algum envolvimento com os ataques. Em uma declaração gravada, ele assumiu publicamente que a Al-Qaeda foi a responsável pelos ataques e reconheceu sua ligação direta com os atentados. E aí que no dia 2 de maio de 2011, Osama Bin Laden foi morto durante uma operação militar dos Estados Unidos em Abu Dhabi, no Paquistão. Os ataques do 11 de setembro transformou de forma definitiva os protocolos de segurança aérea. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um likezinho aqui. Beijos, tchau!